Qual é o valor intrínseco de uma ação? Qualquer investidor, quando considera investir numa determinada empresa, tem, acima de tudo, que avaliar se o preço que está a pagar por essa empresa é compatível com o seu valor e com o benefício que pode retirar dela. É a qualidade desta avaliação que irá determinar se o negócio que está a fazer tem a probabilidade de ser proveitoso ou não. Sou investidor intrépido e hoje vamos falar acerca de ações, dos benefícios que se adquire ao ser donos delas, bem como o seu valor intrínseco. Antes de começar qualquer análise, temos necessariamente de começar por definir o conceito de valor intrínseco, pois, embora pareça ser algo simples e familiar, se tal conceito não for definido de forma clara e sem qualquer ambiguidade, teremos dificuldade em aplicar a análise na vida real. Por isso, e de forma a tornar a nomenclatura clara, irei daqui adiante definir valor intrínseco da seguinte forma. O valor intrínseco corresponde ao proveito que o dono de algo pode usufruir devido à sua posse e, independentemente de fatores externos. Reparem na última parte desta definição. A independência de fatores externos. Isto significa que o valor intrínseco de algo é independente do que outras pessoas acham desse algo. No caso das ações, isso significa que o preço pelo qual outras pessoas estão dispostas a pagar pela ação não faz parte do valor intrínseco da mesma, embora tal coisa seja de facto um benefício. O mesmo não é intrínseco à ação, mas é sim virtude das vicissitudes do mercado. Tendo essa definição em mente, podemos agora começar a avaliar e a classificar as empresas e as suas correspondentes ações em virtude da mesma. A primeira coisa que podemos fazer é separar este valor intrínseco em duas categorias. Essas são o valor monetário e o valor não monetário. Pode parecer estranho em falar de valor não monetário num assunto que é fundamentalmente relacionado com o dinheiro. E, de facto, o valor não monetário não deve ser considerado pela maior parte dos investidores, principalmente aqueles cujo principal objetivo é concentrado na área financeira, pois o mesmo é difícil de quantificar e, por vezes, de usar. Dito isto, é importante na mesma salientar que existem quase sempre benefícios não financeiros em ser dono de uma empresa, não só de forma a alterar o comportamento dessa empresa, de forma a se adequar mais aos seus objetivos, mas sim também para usar essa empresa para alterar o mundo à nossa volta. Por exemplo, creio que todos nós conseguimos ver que existe um certo benefício não financeiro em passar uma moção que obriga a equipa de gestão a alterar as suas operações de forma a que a empresa tenha uma menor pegada ecológica. Dito isto, e visto que esta série está focada no comum investidor, cujo objetivo é de simplesmente obter um retorno de natureza financeira, temos então de ver no que é que consiste o retorno financeiro inerente à posse de uma empresa, ou de parte dela. Esse retorno financeiro pode ser distribuído aos acionistas de três formas. Primeiro, e a forma mais tradicional, é a simples emissão de dividendos, ou seja, a transferência direta de dinheiro dos cofres da empresa para o bolso dos acionistas. Segundo, através da compra das suas próprias ações em mercado aberto por parte da empresa. E terceiro, mais comum em casos de falência da empresa, através da dissolução da própria empresa, liquidando os seus bens e pagando as suas dívidas, sendo que o que resta é, então, distribuído pelos acionistas. Cada uma destas formas de providenciar retorno aos acionistas tem prós e contras, e os incentivos e desincentivos que os envolvem são bastante complexos e diferem de empresa em empresa, bem como de indústria em indústria e de país em país. Independentemente dessas complexidades que ditam as formas mais eficazes de recompensar os acionistas,
O importante é compreender que o valor intrínseco total da empresa é a soma total do valor devolvido aos acionistas através destas três formas. De forma simples, o total do valor intrínseco de uma empresa é a simples soma do valor monetário distribuído aos acionistas através de dividendos, compras de ações e, finalmente, da liquidação da empresa. Quanto maior for esse valor, maior é o valor intrínseco da empresa e vice-versa. Como podemos então descobrir este valor? Existem várias formas e cada um desses valores pode ser calculado de forma diferente. O valor mais fácil de calcular é o valor que o acionista recebe em caso de liquidação da empresa. Este valor, normalmente chamado book value, é o valor estimado que resta à empresa após todas as suas dívidas e obrigações terem sido pagas. Este valor pode ser dividido pelo número de ações que existem para então calcular o chamado book value per share a um determinado momento no tempo. Este valor diz ao potencial investidor quanto dinheiro ele pode esperar receber se amanhã a empresa declarar falência ou for dissolvida por qualquer outro motivo. Isto significa que comprar ações de uma empresa por menos que o seu book value é, de certa forma, comprar 1 euro por 60 cêntimos, o que é muitas vezes um bom negócio. É importante referir que este book value é apenas uma estimativa e, em caso de falência, pode, por vezes, cair precipitosamente. A razão pela qual é bastante simples. Parte do valor que compõe o book value inclui, por exemplo, o valor das marcas que a empresa possui. Inclui também maquinaria, bens imobiliários, dívidas que outros devem à empresa e várias outras coisas. Tudo isto pode ver o seu valor diminuído, seja pelas circunstâncias da empresa, seja pelas circunstâncias da economia, seja pela própria necessidade de liquidar rapidamente estes bens. Por exemplo, parte do book value da Coca-Cola inclui o valor da própria marca, mas se amanhã saísse um artigo científico que indicasse, sem qualquer dúvida, que a Coca-Cola causa cancro, o valor dessa marca seria severamente prejudicado. Logo, de um dia para o outro, o book value da Coca-Cola poderia diminuir. Para evitar ou diminuir o efeito de tais dificuldades em vender os ativos da empresa, podemos também olhar para o chamado Net Current Asset Value, ou NCAV. O NCAV corresponde então ao valor dos ativos correntes, após todas as dívidas terem sido saldas. Como os ativos correntes correspondem apenas a dinheiro ou equivalentes, não nos temos de preocupar em vender ativos de difícil escoamento, como imobiliário ou maquinaria especializada. Como exemplo, vejamos então uma empresa com 5.000 euros de dívidas a fornecedores, 10.000 euros no banco e um escritório que valha 40.000 euros. O NCAV desta empresa é de 5.000 euros e o book value é de 45.000 euros. Se conseguirem comprar a mesma por 5.000 euros ou menos, então, efetivamente, receberam o escritório de graça. Isto seria então um bom negócio com uma ótima margem de segurança, pois mesmo que se a empresa em si não seja capaz de gerar lucro, como dono, o investidor pode sempre escolher dissolver a mesma e recuperar o book value. Obviamente que negócios destes não aparecem todos os dias, mas ainda assim é possível encontrar os mesmos. Basta pesquisar os relatórios empresariais e estar de olho aberto. Mas como referimos anteriormente, o book value é apenas uma das formas de atribuir ao investidor o valor que lhe pertence. E das três formas de distribuir o lucro que referimos é, provavelmente, a menos atrativa, pois implica necessariamente a dissolução da empresa. Ora,
Se a empresa for lucrativa e bem-sucedida, a última coisa que queremos fazer é matar a galinha dos ovos de ouro. É aqui que chegamos às duas outras formas de distribuir lucro pelos acionistas. A compra das próprias ações por parte da empresa, que normalmente se intitulam por stock buybacks, ocorrem quando a empresa compra as suas próprias ações no mercado aberto. Este mecanismo, embora simples de compreender e com certas vantagens em termos de impostos, tem vários prós e contras. Primeiro, é importante compreender que, visto que a empresa paga ao acionista em troca das ações, isto significa que estes buybacks efetivamente só retornam dinheiro aos acionistas que de facto vendem as ações e assim deixam de ser donos da empresa ou, pelo menos, reduzem o seu investimento na empresa. Isto tem problemas óbvios, de certa forma similares ao método anterior, pois efetivamente significa que a única forma de receber benefício é matando a galinha dos ovos de ouro, prejudicando assim os seus ganhos futuros. Além disso, é importante referir que existem muitas vezes certos incentivos financeiros aos oficiais das empresas, que dependem dos preços das ações ou de outras características relacionadas com tal coisa, como por exemplo o lucro por ação, o rendimento por ação, entre outros. Nestes casos, é necessário estar atento, pois as ditas stock buybacks podem ser usadas como forma de fazer uma certa engenharia financeira que permita à equipa de gestão enriquecer-se à custa dos investidores. Por esses e outros motivos, é importante investigar sempre bem a equipa de gestão e a sua compensação, para o investidor se assegurar que os incentivos da equipa de gestão e do conselho de administração são compatíveis com os interesses dos investidores e, assim, verificar se quaisquer propostas de buybacks é feita de forma responsável e com vista aos melhores interesses dos acionistas. As mesmas precauções devem ser tomadas também em relação à terceira forma de distribuir lucros pelos acionistas, pois, embora os dividendos sejam mais difíceis de usar para fazer engenharia financeira à custa dos interesses dos acionistas, os mesmos têm os seus próprios desafios e perigos. O que são então os dividendos? De forma simples e prática, um dividendo é um pagamento, normalmente em dinheiro, ao dono de uma determinada ação. Este pagamento não é obrigatório e depende do parecer do Conselho de Administração que toma, ou não, a decisão de emitir um dividendo em função dos resultados da empresa e das expectativas dos investidores. Este dividendo pode ser emitido várias vezes por ano, tanto mensalmente como semestralmente, bianualmente ou anualmente. Por exemplo, a EDP costuma emitir apenas um dividendo por ano, mas a Realty Income Company emite um dividendo todos os meses. A quantia emitida também depende da empresa, da sua situação financeira e das necessidades e objetivos da empresa e dos investidores. É importante referir que o preço da ação não afeta o dividendo emitido e que a emissão do dividendo é feita sempre em termos de valor por ação. Embora o dividendo não seja obrigatório, muitas empresas orgulham-se de pagar dividendos e tal é uma das coisas que as tornam atrativas como investimento. Assim, existem várias empresas que pagam dividendos há centenas de anos e até existem grupos de empresas que são conhecidas por continuamente aumentarem os dividendos pagos todos os anos há várias décadas. Por exemplo, a Johnson & Johnson, uma empresa famosa cujos produtos certamente já usaram, aumentou o seu dividendo todos os anos durante os últimos 58 anos consecutivos. Como é que sabemos então se vamos receber um dividendo ou não? É bastante fácil. Normalmente, o procedimento que acontece é o seguinte. Primeiro, a empresa publica que o dividendo foi declarado. Nessa notificação,
é publicada a seguinte informação: a data ex-dividendo, a data de registro e a data de pagamento. A data ex-dividendo é a mais importante, pois é quem tem posse das ações no fim desse dia que tem direito a receber o dividendo. A data de registro pode-se ignorar, pois serve apenas para registro interno da empresa e é a data em que a empresa contabiliza quanto e a quem irá pagar o dividendo. Finalmente, a data de pagamento é a data em que a empresa efetua de facto o pagamento do dividendo. Por exemplo, a Johnson & Johnson declarou no dia 22 de outubro um dividendo de $1,01 por ação. Esse dividendo tem como data ex-dividendo o dia 23 de novembro e será pago no dia 8 de dezembro. Isto significa que eu, como acionista da Johnson & Johnson e dono de 19 ações, irei receber no dia 8 de dezembro $19,19, menos impostos. Com esse dinheiro, posso fazer o que quiser, seja reinvestir ou, se me apetecer, pagar uma refeição num restaurante. É importante novamente referir que os dividendos não são sem risco. De facto, é sempre importante verificar se os dividendos que estão a ser pagos pela empresa são sustentáveis e não estão a prejudicar a empresa e, logo, os interesses a longo prazo dos acionistas. Disto, irei falar em maior detalhe mais tarde. Por agora, direi apenas o seguinte: um dividendo, para ser sustentável, deve vir dos lucros da empresa e apenas de parte dos lucros, sendo o resto mantido na empresa de forma a financiar a sua expansão e a precaver contra intempéries como as que estão a acontecer hoje em dia. Um conselho de administração responsável terá sempre a saúde da empresa em conta quando declara um dividendo, que é importante verificar o seu raciocínio e as suas publicações de forma a garantir que a empresa está a ser gerida de forma responsável. Assim, podemos afirmar que o valor estimado de uma empresa a um determinado momento é a soma do book value com a soma da estimativa da totalidade de dividendos e stock buybacks que irão ser feitos no futuro. Falámos hoje sobre o valor intrínseco de uma ação. Aprendemos como podemos beneficiar da sua posse, bem como alertamos sobre os potenciais perigos que podem existir quando investimos. No próximo episódio, iremos ter um exemplo mais prático, onde vamos avaliar uma empresa em particular para verificar se é ou não um bom investimento. Se tiverem algumas perguntas ou comentários, deixem-nos em baixo e não se esqueçam de dar like e subscreverem ao canal. Até à próxima!